Vamos começar mais um episódio. Com você, Clê, Monique Dardenne, em 3, 2... Alô! Mais um episódio aqui, mais uma super mulher no Papo com Clê, Monique Dardenne. Muito obrigado. Conseguimos, né? Nossa, eu tava ansiosa pra vir aqui, viu? Tô feliz, viu? Tô feliz também. Você tava brava um dia, tá menos brava hoje? Tô. Na verdade, às vezes eu tô sempre brava, né? Mas hoje eu tô menos. Aquele dia você tava brava. Tava. Foi bom você ter vindo mais calma. Com certeza, é sempre bom respirar, né, antes. Sabe que o maior aprendizado da minha vida é, não reagir imediatamente mais. Você sabe que eu sou ariana, né? Ares com Ares, então eu tô aprendendo. Qual é o tempo que você tá se dando pra reagir a algo que você não gostou? Ai, putz, eu acho que é o tempo da respiração. Depende, Ares respira às vezes 3 segundos e reage, ou não, né? Mas a gente aprende com a inteligência da maturidade. Dá aquela respirada e responder o que tem que responder certo, né? Ou não, né? Ou não. Olha, hoje eu trouxe aqui, porque é uma amiga querida minha que eu acho que tem muitas, vocês tinham que ser amigas. Atriz, cantora, tudo junto. A Lubo. E eu falei, vem amanhã, Monique, você tem que vir aqui cantar no sofá. Sempre tem alguém no sofá. Eu falei, hoje é ela, porque eu conecto pessoas que eu acho que tem a ver com pensamentos parecidos. Então, espero que você goste. Oi, Lubo. Oi, meu amor, sou sua fãzaça. Muito bom estar aqui, uma grande honra pra mim. Obrigada, Clê, também pela oportunidade. Apresento o nosso amigo. Tô aqui, quer falar o seu nome completo? Gente, prazer estar aqui participando do programa do Clê. Acompanhando a Lubo. Eu sou o Adauri Moter aqui no piano. Obrigado. Obrigada, querido. Vamos lá, então. Essa música tá no teu Tá álbum. No meu disco, no meu primeiro álbum musical, que se chama Lubo também, porque eu tô me lançando como Lubo, né? A maioria das pessoas me conhecia como Luciana Bolina, porque eu vim do teatro, vim da dança, e aí agora tô me lançando na música como Lubo. E para mim é uma grande integração, sabe? De todas as artes assim que eu já construí na minha vida. E comecei bem cedo, então agora a música tá dando essa liga, sabe? Em tudo para mim. Tá sendo bem especial. E essa música se chama Apocalipse. Eu acho que ela cabe bem pro momento. Começou o apocalipse, acabou, não passarão. Me firmei no arco-íris pra aguentar o furacão. Já cansei de opiniões. Eu quero amor, eu quero ação. Somos tudo a mesma coisa. Chega de dominação. Ai, 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 ai. Diga não à guerra. Diga sim à vida. Diga sim à terra. Quero respirar. Diga não ao medo. Diga não à arrogância, diga não ao terror. Começou o apocalipse, acabou, não passarão. Me firmei no arco-íris pra aguentar o furacão. Já cansei de opiniões. Eu quero amor, eu quero ação. Somos tudo a mesma coisa. Chega de dominação. Ai, 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 ai. Diga não à guerra. Diga sim à vida. Diga sim à terra. Quero respirar. Diga não ao medo. Diga não à arrogância. Diga não ao terror.
coração, vem cá, empatia me dá compaixão. Obrigada, gente. Lubo, queria só que você falasse um pouco da tua página, porque você também, além de cantora e atriz, você tem um trabalho inspirado no livro, né? Isso. É o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que tem aí 30 anos, que é um long seller. Nunca saiu da prateleira dos best-sellers, assim. Ele traz várias histórias ancestrais do mundo todo. E me impactou muito toda a tecnologia presente ali para a gente se entender enquanto humanidade, enquanto sociedade, para além do feminino, mas o feminino como um grande fio que puxa essa comunidade de volta, sabe? Então, para mim, o meu grande despertar para isso, essa coisa de nos entendermos enquanto mulheres e enquanto pensadoras de novos processos sociais, de novas configurações que não sejam tão agressivas, tão, enfim, opressoras, né? Não só para as mulheres, quanto para os homens também e para todo mundo, né? Então, esse livro me inspirou muito e eu comecei a criar processos criativos e de autoconhecimento para mulheres inicialmente, para criação e para esse florescimento criativo que é tão potente para as mulheres que têm muitas vezes muitas repressões ali, né? Então eu descobri nisso uma grande potência para o meu trabalho e a partir desse trabalho eu criei um oráculo e esse oráculo eu criei meditações ali e das meditações eu comecei a criar músicas. Então foi um processo assim muito avesso ao usual, né? Mas para mim foi assim uma coisa muito de dentro, muito do coração, muito costurando assim os meus processos junto. Então hoje eu canto essas músicas e costuro também junto delas muita coisa que me despertou para um novo lugar, assim, que eu consiga ocupar um novo lugar, sabe? Dizendo as coisas que eu acredito sem medo e trazendo pessoas junto, principalmente as mulheres e também os homens que estejam afim, né, de fazer de criar novas perspectivas para a arte mesmo, para a música, para tudo que eu acredito, assim. Então, é isso. Maravilhosa, amei te conhecer. Vem cá. Como que a música chega até ti? Cara, assim, a música acho que tava no DNA. Eu sempre conto essa história, vou falar brevemente, mas meu pai nos anos 80 era DJ lá em São Paulo. E por hobby, e a gente morava numa casa que era a casa da minha avó. Então ele, irmão mais novo, muitos irmãos, família nordestina, 9 filhos, aquela coisa. E eu fui criada pelo meu pai, né? Eu fiquei com o meu pai quando eu nasci. Então, naquela casa muito masculina também, né? Todo meu avô nordestino, família toda de lá. Cresci ali no meio de muitos homens, do meu pai e do meu tio principalmente, que foram as pessoas que me ensinaram essa parte musical. O que tocava na tua casa? Cara, anos 80, música eletrônica, né? Eu nasci com o pé na música eletrônica. Tocava música eletrônica na tua casa? Música eletrônica, post-punk, new wave. Então, Depeche Mode, DD, New Order, tudo que você possa imaginar, Kraftwerk. A tua casa já era uma curadoria musical, Já né? era uma curadoria. E aí o quarto do meu pai tinha todo o equipamento. Eu lembro muito bem, assim, desde os tocadiscos, ele tinha um mixer modular, que hoje em dia acho que nem existe mais, assim, umas coisas bem antigas. Então eu passei minha adolescência, não só adolescência, mas muito pequena, em cima de discos, né? Em cima de música, em cima de festas em casa. Então meus avós iam viajar, tinha o quê? Festas em casa. E aí o meu tio, que era acho que 10 anos mais novo que meu pai, e 10 mais velho que eu, porque meu pai me teve com 20. Então você imagina, ele com 20 e poucos anos, anos 80, curtindo New Wave com uma filha pequena. Então Como não que tinha era essa casa? Cara, a casa era tradicional. O pai não e nem o tio.
Mas era assim, né? Eu fui criada, né? Chamei minha avó de mãe a vida inteira, que é a mãe dele. E ele era um adolescente com uma criança. Então, assim, ia pras baladas, ia pras raves. Mas aí foi a minha escola musical. Então, o meu tio começou a tocar profissionalmente num clube em São Paulo. E também muito da música eletrônica. Me ensinou muito do trip hop, de Bjork, assim, tudo que você possa imaginar, uma escola muito boa musical. Cresci nisso, né? E aí essa paixão, eu lembro com 14 anos, eu não ia em matinê, mas eu ia em rave com meu pai. Então a Megavonts, eu lembro até hoje, assim, a primeira vez que eu vi o Mark tocar, já gostava de drum and bass, e tinha a tenda Mark and Friends, ou eu não me lembro direito, numa Vonts. E aí foi, sabe, paixão mesmo, música eletrônica, aquela época. 14 anos. 14 anos. E tuas amigas e amigos de colégio? Putz, não era dessa vibe, assim, eu era meio a menina sozinha. Porque a minha companhia era muito meu tio e o meu pai ali, né? Então as coisas que eu curtia era já música eletrônica. E aí eu cresci meio que desculpa, nesse berço. Meio adulta, né? Meio adulta. E assim, já pesquisando, já sabendo o que era um disco, já sabendo o que era... Pra você ter noção, o meu Microsystem, primeiro, eu ganhei com 11 anos. E o meu primeiro álbum foi Madonna, Bedtime Stories. Então, assim, eu já tinha um gostinho... com 12 anos mais ou menos, eu comecei a andar com a molecada de skate da rua. E aí eu comecei a entrar no rap. Então, Wu-Tang Clan, sei lá, Method Man, Onyx, umas coisas mais undergrounds. Então, assim, eu sempre pesquisei muito música. Nunca fui muito pelo que, sei lá, na época, as 7 melhores da Jovem Pan me entregava. Porque eu tinha esse material dentro de casa. Sabia montar um setup. Antigamente não tinha caixa amplificada, né? A gente sabe o que era todo aquele equipamento. Então, foi meu habitat natural. E aí, no interior de São Paulo, onde a gente sempre ia, a gente tinha... não é muito bem da família, mas um clube na cidade de Amparo. E ali também eu comecei a frequentar muito... comecei a prestar atenção nos DJs que estavam tocando. Minha prima, Ana, que eu considero como prima, hoje é uma das maiores produtoras do país de música eletrônica. Meus primos, então assim, foi muito natural. Entrava nos clubes em São Paulo de portas abertas ali por causa do meu pai e do meu tio, que conheciam todos os DJs, eu mais nova. Então já foi meio que um caminho natural na música, sabe? E como que você resolveu fazer direito? Cara, sempre foi a minha vontade. Eu tenho uma coisa de justiça muito forte dentro de mim, de lutar, de luta mesmo. Você já tinha isso novinha? Sempre tive, de argumentar. Ai, gente, sabe aquela criança que argumenta? Aquela adolescente? Então já era a pessoa que argumentava. Se eu fazia alguma coisa errada, eu queria argumentar com a minha avó, mas eu era sempre cansativa, assim, sabe? Porque eu não aceitava, eu sempre quis mostrar o meu ponto de vista. Então não era isso aqui e acabou. E antigamente a gente não discutia com mais velhos, né? Então eu sempre perdia, mas eu sempre tentava. E aí essa coisa da justiça sempre, né, muito dentro de mim. O que você vai fazer? Putz, vou fazer direito porque eu quero ser delegada federal. Então esse era o meu sonho. E aí eu comecei a fazer direito e comecei a namorar um produtor de música eletrônica. E aí, naquela época, eu tinha 17, 18 anos, daí entrei na faculdade e tal. Comecei a ir nas festas com ele também, já estava maior de idade. E era um dos primeiros live PAs de música eletrônica do país. Então, ele já tinha uma carreira estabelecida. E aí, ele tinha essa banda. Quando ele começou um projeto solo, eu instintivamente comecei a fazer os contratos para ele. E trabalhar a parte de marketing, porque ele estava fazendo uma transição de carreira. Só que eu tinha ali meus 19, 20 anos. Intuitivamente total. Exato. Foi ali que eu comecei. E aí, depois disso, uma agência me convidou para ser booker. E eu tava fazendo direito. E aí eu falei, nossa, gente, será?
será que eu vou cair nessa vida real? Porque também tinha um preconceito do meu lado, assim, tipo, uma família super tradicional, tendo que entregar um diploma. Meu avô, 9 filhos. Todo mundo tinha que ter uma profissão que, imagina, E teu pai era meio ovelha negra? Sim, era o cara da música, era, né? E meu tio também. Então, o que vai ser desse povo, né? Será que ela vai cair nesse... Mais uma ovelha. É a filha do Zé, sabe assim? E aí, entreguei... tava estudando e comecei a trabalhar nessa agência Carambola, que era a agência do Festival Tribe. E que na época era uma agência pequena, familiar, mas era uma das maiores agências que tinham no mercado, mais profissionais. E eles tinham já um festival de muito sucesso, né? Que era a Tribe, era um dos maiores do país, assim, já levava 30 mil pessoas. E aí eu comecei a trabalhar na agência, vendendo artistas. E tinha uma coisa intuitiva de marketing. Só que eu entrei numa agência profissional onde existiam poucos processos. A gente está falando de 20 anos atrás. A gente estava criando processos dentro de agências, criando fichas de booking, criando fichas de rider. Esse tipo de coisa você falava no telefone, no e-mail. Não era tão profissional como era hoje, né? E nem a cena da música era profissional, né? Principalmente da música eletrônica. E aí eu comecei a me desenvolver lá. Tive uma grande professora, Mariana Pinto, que hoje está no Tomorrowland. E o do Serena, que era um dos sócios, o Rafa Darran, enfim. E ali eles me deram uma base muito forte, assim. Mas eram processos que a gente estava criando todos juntos ali, sabe? Então não era nada muito super profissional. Então eu entrei na agência, comecei a mudar, a carinha da agência era um pouco mais do trance. Eu mudei toda a identidade, fiz os envelopes, fiz o site novo. Então eu já tinha uma coisa dentro de mim que caía para essa parte do marketing, mas também uma parte comercial foda, porque eu era uma máquina de venda. E assim, Brasil inteiro, era uma coisa muito estratégica na minha cabeça. Minha cabeça é uma planilha, assim. E muito aplicada também no trabalho, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu entrego excelência. Você pede A, eu entrego A mais B. E ainda faço uma consulta psicológica, entendeu? Porque eu tenho essa coisa da mama. Eu sempre fui a mama da agência, assim. Meus artistas sempre me chamaram de mama. Essa coisa muito forte do cuidado com as pessoas, sabe? Do respeito, da empatia, da escuta. Mas também sempre com um lado durona, porque eu tinha que me fazer respeitar. No sentido de que eu sempre fui uma menina, e eu era uma menina de 20 e poucos anos. Andava a minha família, meu pai, meu tio e um primo que moravam juntos, porque depois saiu minha avó, meu avô faleceu. Ficaram 4 pessoas dentro de uma casa, como se fossem irmãos, assim, irmão do meu pai, do meu tio. E eu vivendo com esses homens. Então, eu fazia parte desse game, entendeu? Eu tinha que ser durona pra eu ser aceitada ali por eles. Foi difícil ter um pai super jovem, assim? Na época, eu sinto... Foi e não foi. Eu acho que foi por faltas que eu sinto. Mas no final hoje, na balança eu falo, puta, foi incrível, sabe? Tá sendo incrível. Essa nossa relação com os pais, né? É algo que a gente tem que ir trabalhando ao longo da vida, né? Ao longo da vida, eu acho que pro resto da vida. Porque a vida é um grande desenrolar de nós, né? Então, às vezes a gente tem... Às vezes a gente não mexe com coisas dos nossos pais, porque a gente tem que ver outras coisas, mas elas podem reaparecer num momento mais tarde. A gente resolve um pouquinho, aí a gente resolve outras coisas e aí elas voltam. Ou então a gente consegue 100% ou não, né? Senão a gente vai deixando nós pelo caminho, né? E eles vão aparecer na frente em outras coisas.
E aí foi um tempo incrível, porque eu tava trabalhando na Carambola e ao mesmo tempo voltava pra casa. Era aquele clima de festa mesmo, todo mundo fazendo suas coisas, mas meu pai saía, todo mundo saía junto, ia pro The Edge demais, ia pras festas de música eletrônica. Então essa foi minha base, né? E aí entrei na Carambola, comecei a me desenvolver brutalmente, profissionalmente, assim, em vários lados, tanto nessa parte de marketing como nessa parte de vendas. Aí eu saí de lá e me juntei com a Mili, que ela tinha o mesmo papel que a Monique, mas na agência da Experience, que era uma outra rave gigantesca. Aí montamos uma agência juntas, a Modular, que funcionou aí por quase 2 anos. E aí era também uma agência de música eletrônica, porém a gente começou a fazer uns artistas grandes. Você tá passando pela essa cena eletrônica, e eu acho que o mais difícil hoje, a gente que tá no mercado da música, é a questão das tribos, né, de comunidade, pertencimento. E só se fala nisso hoje. A gente tem AI chegando, mas marketing cada vez mais é pertencimento. Aonde você acha que isso... Como que isso aconteceu, cara? Porque, por exemplo, como eu sou mais velho que você, eu não vivi isso como adulto. Passou batido por mim como ser humano, eu não frequentei. Como que isso aconteceu? Ser quem você é, na realidade, sem julgamentos. Então a música eletrônica, ela vem muito desse lugar de abraçar a comunidade LGBTQIA+, que nem existia esse nome tão grande antigamente, ou as pessoas que se achavam estranhas, ou que... Né, eu acho que essa coisa do pertencimento mesmo, de ser livre nesse estado, né, E aí, puta, são muitos movimentos, assim, mas basicamente eu acho que essa liberdade de ser quem você quer ser foi uma coisa muito instintiva, né, naquela época, assim, quando as coisas começaram a acontecer. Teve pessoas, por exemplo, o Dimitri Ruggiero, que fazia Avonts, virou Mega Avonts. Ele veio, ele acho que estava morando na Europa, veio para o Brasil e começou festas pequenas, movimentos pequenos que foram crescendo. Então a música eletrônica não é daqui, né? Ela veio de fora pra cá. Então muita gente começou esses movimentos assim. Clubes, principalmente clubes LGBTQIA+, né? Esses movimentos menores, Massivo. É que é muito antes de mim. Mas essas cenas nasceram de pequenos clubes e essas festas orgânicas. E aí foram pessoas que se identificaram com essa liberdade. Porque imagina, né, sei lá, 30, 40, eu tenho 40, 50 anos atrás. Como é que você, sendo uma pessoa, sendo gay, você se encaixava nessa sociedade há 50 anos atrás? Então foram tribos que foram se juntando, né? E aí a música que pulsa. Então a música eletrônica não sei, ela sempre fez parte da minha vida, né, nesse lugar muito de juntar pessoas, mas acho que muito além disso, né, já veio do meu DNA, mas eu sei que eu já peguei uma fase onde as festas estavam se multiplicando de uma forma absurda, sem legalização. Então eu lembro um ano que eu vendi mais de 240 shows desse meu namorado em um ano. Porque ele tocava 5 vezes na semana, assim. Uau. No interior de São Paulo, em muitas festas. Você ia de um lugar para o outro. E tudo na informalidade ainda. Tudo na informalidade. Então, para você ver essa carência do movimento das pessoas, da libertação. Claro que também tinha essa coisa, né, dos experimentos, né, dos ilícitos, que também chegaram, né, a bala, tal, e aí o êxtase, né, na época, então, que também fazia as pessoas pulsarem por uma coisa ali. Mas são muitas camadas, né? A música eletrônica, para mim, ela nasce dessa vontade de ser livre, sabe? Nesse início, como que era a relação das marcas? Estou te perguntando isso porque eu acho que isso é importante. Olha, na música eletrônica, até hoje é um pouco tímida, tá? Então, quando você vai ver alguns eventos de música eletrônica com patrocínio, não são tantas marcas que querem se associar. Então, naquela época era muito mais difícil. Não tinha. Era basicamente venda de ingresso e bar. E até hoje
você tem festas maiores, como Tomorrowland, que tem aí, né, grandes patrocínios. Nem sei se grandes, tá? Não sei se paga aí 50% da conta. Mas a venda de ingresso e o bar continua. Justamente por causa desse preconceito com a música eletrônica, de que as pessoas são drogadas e que a cena ainda não é tão profissional. Então existia um preconceito real. Muito forte. E existe até hoje, né, com a música eletrônica. Assim, quando a gente fala de Alok, já ultrapassou. É um pop. Não é mais considerado música eletrônica, digamos assim. Você não vê ele nos festivais de música eletrônica. Então, a música eletrônica, o techno, o drum and bass, que vem da periferia. Então, ainda existe muito preconceito. Quando você abre a tua agência, qual é o desafio de empreender? Porque é diferente, né? A gente tinha o poder do comercial. Então, a gente sabia onde a gente podia ganhar dinheiro, que eram as comissões. A gente vendia os artistas para uma agência. Quando a gente sai dessa agência, se junta e pega outros artistas, a gente sabe o nosso potencial no país inteiro de venda. Então, não tinha muita... Para 2 meninas de 26 anos, era ganhar o mundo, entendeu? E foi o que a gente fez. Então, até uma experiência legal, meio traumática, mas enfim, que a gente teve de trazer o Snoop Dogg, a gente antecipou a vinda dele para o Brasil. Ele vinha para o Rio de Janeiro e para o SWU. E aí, a gente tinha um cliente, a gente atendia bastante Norte e Nordeste, e eles tinham uma grande dificuldade para trazer artistas grandes. A gente, né, artista grande só vinha para festival em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quem que vai para Belém do Pará? Então era difícil. E eles não falavam inglês. E aí eles falaram, pô, a gente quer tentar antecipar o Snoop Dogg. E a gente tinha o contato da William Morris e falou, tá bom, vamos tentar. E aí a gente conseguiu antecipar a vinda dele. Você já tinha experiência com artistas internacionais grandes na agência? A gente fazia turnê de artistas de música eletrônica. E que, às vezes, os cachês das turnês era o cachê do Snoop Dogg. Então, assim, com cachês grandes a gente já tinha experiência, mas com um artista daquele tamanho, que vinha com uma crew de 20 pessoas, extremamente problemático, não. Foi o nosso primeiro desafio. E como que foi essa vinda dele? Gente, assim, na negociação por e-mail, ninguém vê a sua cara, né? Então, assim, eram 2 meninas, mas até aí tudo bem. Então, a gente fazia a negociação, quem pagava era o cliente, né? Era um cachê de $200 mil, a comissão era boa, $20 mil para 2 meninas, vambora, vamos. A gente já tava com 2 artistas no festival, então foi só antecipar o Snoop Dogg. Beleza, vamos fazer, vamos. Fechamos o contrato, tal, vamos receber o cara. Chegando no aeroporto, a minha sócia tava grávida, de uns 5 meses, estava no hotel. Eu falei, não, vou lá receber eles. Porque a gente fez tudo. Não é que a gente estava fazendo tour manager, não. Foi do contrato a receber o artista, a colocar em cima do palco e depois despachar. Beleza. Cheguei no aeroporto, o tour manager dele já veio com uns papos estranhos pro meu lado, né? Querendo toda acalmar a equipe, digamos assim, né? Acalmar a equipe com um baseadinho e tal. Aí eu já, puta que, né? Ai, gente, nossa, tem que passar por isso. Bom, isso não é comigo. Beleza. Aí chegamos no hotel, eu lembro que tava tendo uma convenção de ministros, o Zé Dirceu saindo e entrando na suíte presidencial do Zé Dirceu, Snoop Dogg. Beleza. Fechamos, acho que eram 2 ou 3 e tal. Eles estavam em 20 pessoas. E aí existia meio uma confusão entre eles, assim, da técnica com a crew dele, porque ele vinha com cabeleireira, ele vinha com o primo que, né, era o trabalhador ali do lado dele. Era uma galera. Meu, seguranças, assim, você não tem noção. Os caras eles tinham mais de 2 metros. Eu tenho uma foto, a mão do cara fazia assim na minha mão, juro pra você. E aí no primeiro dia a gente passou, enfim, era o primeiro artista que a gente tava trazendo. Já conheci o contratante porque eu vendia já fazia tempo pra eles e tal.
E a produtora dele, a Tara, era uma mulher incrível. Então, sem querer, quem tava encabeçando ali era eu, a Millie e a Tara. Um bando de caras ali. Aí, beleza. Chegou no dia do show. Era um festival, Ceará Music Festival. No festival você tem um line-up que você precisa seguir, né? Porque você tem os horários todos certinho. Exatamente. Eu lembro que tocou Gorillaz esse dia. E aí a gente já tava no festival. E ele tinha que entrar, sei lá, 2 horas da manhã. O cara não saía do quarto porque não terminava um jogo de basquete. Ele demorou 2 horas para ir pro festival. E aí você não tem noção da confusão, dos organizadores, obviamente, malucos, mas meio ignorantões, assim, no tratar comigo e com a Millie, numa pressão absurda, e a gente tentando tirar o cara do quarto, o cara não saía do quarto, e a produtora, uma confusão. Só sei que quando ele chegou, todo mundo puto, né? Porque, assim, você atrasar 2 horas num festival, aí ele entrou, fez um show. Puta que pariu. Arrebentou. Arrebentou. Aí eu lembro que tinha uma cabeça de um cachorro que um dos seguranças dele entrava e dançava. E a cabeça era super fedida. Não, assim, ó... Sabe as coisas ao redor que iam acontecendo? Era a cabeça, era ele querendo fumar em cima do palco e legalizar nas entrevistas com a Rede Globo. Era a gente tendo que administrar a equipe inteira. Era muito incêndio para apagar. Muito incêndio, assim. Foi uma loucura. E eu tenho uma história muito boa, que depois eu posso te mandar essa foto para você colocar aqui. Tinha uma amiga minha, que é a Luísa Viscardi, uma DJ. Ela tinha acabado de se formar em moda e ela criou uma marca chamada Baf. E era um bigode. Eu peguei aquele bigode e falei, tu quer apostar que eu vou botar na cara do Snoop Dogg e da equipe inteira e vou tirar foto? Ah, vamos apostar. Cara, eu fiz isso. Botei na cara do Snoop Dogg o bigode, tirei foto do empresário. Porque no final, a gente meio que, depois que acabou o show, todo mundo meio que virou amigos, né? Rolou a confusão, ele entregou um puta show e aí ficou todo mundo meio que de bem. O contratante ficou de bem. Sim, e a equipe também, a gente ficou de bem. Porque eu tava meio de mal dele, né? Como que é você de mal? Você fica brava? Fico bem brava. Mas hoje em dia eu tô melhor, tá? Mas eu ficava bem brava. Mas todo mundo trabalha com show, anos. não tem como não ficar bravo, né? Mas eu vou te falar que assim... Aliás, ó, nossa amiga em comum, botar ela aqui, ó, Amandinha. Olha, que linda! Amo muito nossa amiga em comum. Ela também fica brava. Sim, sim. Quando os homens dão trabalho pra ela vira um monstro na estrada. Tem que mostrar respeito, né? Esse é um problema, né? Essa coisa de ter que... Não, e eu era uma menina no caso. Então, assim, quando você olha aquela menina, até você falar, mostrar o profissionalismo, aí a pessoa já te respeita. Mas quando a primeira impressão, todo mundo ficava, mas é ela. Quando o cara me viu no aeroporto, mas é ela. Era a pessoa no e-mail, sabe? Fica aquela impressão. E eu tive muitas turnês viajando com muitos homens. Só que com a equipe eu nunca tive problema. Tive com contratante, de assédio. Agora com a equipe eu nunca tive problema. Porque assim, sempre fui muito profissional. Sempre fui muito carinhosa, mas quando eu tinha que ser firme eu era. Então todo mundo respeitava. E cuidava. E resolvia. E no final das contas eu era brava, mas eu era calma. Entendeu? Porque eu sabia dosar. E aí o lance com o Snoop Dogg, o que aconteceu? Acabou o show, foi todo mundo pro hotel, tá, vamos dormir. Aí no dia seguinte, menino, ele despacha metade do time pro Rio de Janeiro e fala, eu quero ficar mais um dia em Fortaleza. Ele só aprontou naquele hotel, tá? Não vou entrar em detalhes, mas aprontou demais da conta. Fora que uma coisa, uma que particular... é aprontar demais? Cara, aprontou muito. Só comia McDonald's pra não ficar com nenhum tipo de infecção. Então a comida dele era batata frita e hambúrguer. Loucura, né? Pelo menos lá em Fortaleza foi assim. E aí ele saiu do hotel sem pagar a última diária.
Menino, isso me causou uma confusão, porque aí o contratante não queria pagar. Não é obrigação, não era mais obrigação dele. O artista foi embora sem pagar. E aí, deve ter bebido tudo do bar, né? Na real, foi a diária, assim, que mais pesou, entendeu? Eu acho que não foi nem essa parte de consumo. Porque era uma suíte presidencial e tal. E aí foi uma confusão. Fiquei praticamente em cárcere privado dentro do hotel, tentando resolver isso. E aí o contratante pagou. Anos depois, fui pra Miami, liguei pra Tara, produtora dele, falei: e aí, Tara, eu tô aqui. Puta, o Snoop Dogg vai fazer show aqui no Ultra Music Festival. Você não quer vir? Quero. Vou colocar você com o nome na lista dele. Chego lá num puta festival, um guichezinho normal. Ah, tá com o nome na lista de quem? Do Snoop Dogg. Eu falei, gente, tava na lista Monique Dardenne. Olha que loucura. Entrei, ganhei uma credencial com acesso total. Vi o show dele em cima do palco. Aí o engraçado que o time dele, tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei... Eles lembravam. Lembravam. E aí depois encontrei com ele. E aí ele falou, quero ir pro Brasil de novo. Eu falei, nossa, Deus me livre, meu amigo. Você só na amizade, entendeu? Só quero aproveitar esse hype. Agora trabalhar com ele de novo. Mas foi uma experiência muito legal, assim. Porque foi o primeiro artista grande que eu fiz. Entendi, assim, que fora da música eletrônica, um artista do rap. Mudava? Mudou muito, porque era uma outra estrutura, era show, né? Eu fazia DJ set ou Live PA, que era uma banda ao vivo de música eletrônica, mas era um formato mais simples, digamos assim. E aí depois eu acabei fazendo um projeto com a Azul, meu primeiro projeto publicitário, que chamava Onda Azul. Eu fiquei amiga do irmão do CEO, do criador da Azul Linhas Aéreas. E aí eles patrocinaram minha agência durante 2 anos. E eu também tinha esse patrocínio de passagens. Então, assim, a Azul era uma agência caseira, também familiar. Cara, a gente entrava no avião, assim, puta, vamos pra Balneário Camboriú no Arung, vambora! Entrava uma galera e ia de stand-by. Foram 2 anos bem malucos, assim. Foi muito legal. O Snoop Dogg, porque tem muita gente entrando nesse mercado de show, né? Tem esse boom, não sabe onde que isso vai explodir, mas tem esse boom no momento. O que você aprendeu que você diria pra alguém que quer trazer uma grande estrela pro Brasil pra não fazer? O grande aprendizado é que quando você faz uma turnê de um artista desse, sempre existe uma porcentagem de algo dar errado. Então, quando você é uma agência pequena, isso daí pode acabar com o seu lado financeiro, entendeu? Porque se você tomar um prejuízo com um artista de $1 milhão, é um grande prejuízo. Então, eu entendi, eu fiz 3 turnês muito grandes. E aí, porque eu era a agência que trazia. Então, quem pagava essa conta era o contratante. Você ficava de intermediária? Eu ficava de intermediária. Mas quando tem uma situação de crise, é sempre bom você ter um corpo, você ser uma agência mais encorpada. Hoje em dia tá todo mundo mais estruturado, né? Então, assim, quando você é uma T4F trazendo um artista grande e você tem um problema, você administra sim. Não é fácil, mas você consegue administrar. Agora, quando você tem uma agência super pequena que tá ganhando uma comissão e de repente dá um problema muito grande... A responsabilidade dele no Brasil era de vocês. Nessa data era nossa. E quais outras turnês você falou que você fez? Nós fizemos 2 do Pitbull. E aí, a primeira vez que ele veio pro Brasil, pra esses certo? Contratantes... Os mesmos? Sim, aí a gente fez Norte e Nordeste. Porque era isso, a galera não queria vender pro Norte e Nordeste. E a gente, não, vambora, vamos trazer. A primeira foi incrível e a segunda a gente teve bastante problema. Bastante problema no nível dele ter cancelado um dos shows em Goiânia com o Gustavo Lima. E quando os contratantes falaram, não, você vai subir no palco pra avisar que ele não vai cantar. Eu falei, gente, como assim eu? E aí eu numa sala com um monte de homens, e com por que polícia. Que ele não queria subir? Então, aí, beleza, não, ficou decidido que o Gustavo Lima ia fazer esse anúncio.
Ele não me toma uma garrafada na cabeça de alguém do público? E aí, menino, virou uma rixa de Pitbull com Gustavo Lima. E teve um último show em Salvador da turnê que eles se reencontraram. Nossa. Aí foi briga de equipe, assim, porque o show do Pitbull, ele tinha aquelas músicas com Shakira, nanana, era super visual. E aí tinha queimado uma placa de vídeo do show. E só quem tinha era o Gustavo Lima. Ai, ai, ai. Ele não quis emprestar. Então, o Pitbull fez um show todo apagado. Ele tinha uma puta banda. A banda dele era incrível, apesar, né, enfim, musicalmente ali. E a hora que entrou o Gustavo Lima, faz no palco. Nossa, olha, eu vou te falar. E até na área dos artistas ali ficou um climão de equipe. Então, você fala, você imagina, eu, uma menina ali de 26 anos, responsável por uma turnê gigantesca também. E acontecendo todos esses pormenores de briga de artista, porque rolava. Hoje em dia eu não sei se rola isso. Então, quando você é uma agência pequena e inexperiente, porque éramos, né? A gente tava trazendo os artistas pra galera do Nordeste que queria fazer acontecer. E esses contratantes sempre firmeza, total. Honraram, sim, isso daí com certeza. Porque o Brasil ainda tem isso, tem contratantes, vira e mexe, você vê empresário que tá começando, toma ré, né? Sim, sim. Foi uma turnê complicada de resultados quando eles vieram pro Sudeste, porque eles não dominavam as praças. Mas no território deles, eles super fizeram bem, assim. Aí, a minha sócia teve neném e tal, e a gente acabou se separando. E eu criei a minha nova agência sozinha, MDA, e comecei a tocar as mesmas coisas, assim. Então, fazendo artistas mais de música eletrônica internacionais e tal. E aí eu fiz um super lançamento da minha agência com eram uns artistas de Detroit, do Underground Resistance. E eles eram um nome muito forte, assim, eles são... Cara, depois, se a galera tiver interesse, dá uma procurada. Eles são muito referência do techno de Detroit. Aí eu trouxe eles para o Brasil e fiz um line-up nessa lançamento da minha agência como se fosse um festival. Então eram eles, a Ana, que é ela que eu falei, né, minha prima que tá gigante, Mark, Mau Mau, Eba... Enfim, era um line-up absurdo. Porém, foi uma semana depois do acidente de Santa Maria. Então, uma festa que era para dar 1.000, deu 500 pessoas. Mas, foi meu primeiro prejuízo, assim, fiquei sad. Fiquei bem triste na época, porque eu era muito pessoa física, jurídica, sei lá. Fiquei sad, muito bom. Fiquei meio... Meu Deus, como é que eu tomei esse prejuízo de 20 mil reais? O que eu vou fazer da minha vida, sabe assim? Mas foi um investimento para eu conseguir trazer o Boiler Room para o Brasil. Foi um grande feito. Cara, o Boiler Room foi um dos primeiros projetos de live streaming mundial. Eles começaram em Londres, uns amigos, dentro de uma salinha, a transmitir vídeo e música. E aí, de repente, eles começaram a colocar uns DJs pra tocar e fazer uma festinha. E aí, eles começaram a trazer, tipo, Tom York ou artistas da música eletrônica mais famosos pra tocar num quartinho. E começou a transmitir pro mundo inteiro. E as audiências eram, tipo, há 15 anos atrás, 1 milhão, 300 mil pessoas online do mundo. E aí começaram os patrocinadores, então foi um projeto, tipo, um dos primeiros, assim, live streaming conceituais, digamos, de música eletrônica, né? E aí, eles tinham 2 anos de projeto, eu conheci o diretor da América, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. Ele viu essa reportagem no Caderno 2 do Estadão, com a capa do Underground Resistance, que eu tava trazendo pro Rio depois da minha festa, e o nome da minha agência. E aí ele falou, cara, eu não sei o que ele viu ali, ele viu alguma coisa em mim. Conversando comigo, né, sempre fui muito decidida, sempre falei bem, sempre fui muito business, sempre me portei ali na música.
eu sempre transmiti confiança. Então ele poderia ter escolhido qualquer pessoa da música eletrônica do país, assim. Que tinha agência, que tinha clube, que tinha o RMC, que tinha o The Edge. Ele me escolheu. E numa indústria que eram os homens que dominavam até hoje, né? Assim, na música eletrônica. E aí eu falei, vambora, vamos fazer. Aí eu fiz o primeiro. Como que era o projeto aqui no Brasil? Então, aí o primeiro eles bancaram, né? Cara, foi um... Nossa, meu Deus. Imagina você fazer live streaming em 2013, no centro de São Paulo, dentro do Cine Joia, que meu amigo lá, o Facundo, eles têm uma salinha que chama 1,5, que é entre a pista e o mezanino. E cabia 50 pessoas. E era meio uma internet, o começo da internet a cabo, então tinha que chegar até lá, e aquela instabilidade, e a gente só precisava de 2 mega de upload, nem era muito para conseguir fazer. E a atmosfera do Boiler Room era uma coisa mais escura, a galera dançando, meio que pulando mesmo, a galera meio doida, assim. Então, e aí, você imagina a gente transmitindo primeiro, no Skype, os ingleses, abaixa a luz, aumenta a luz, e o streaming caindo, e eles brigando comigo, querendo, nossa, olha, abaixa essa luz, tá muito vermelho, tá muito claro, o que esse povo... Uma direção maluca, há 14 anos atrás, via Skype. Uau. E uma audiência de 180 mil pessoas. E isso transmitindo no YouTube. Transmitindo no YouTube pro mundo. A audiência não era Brasil, a audiência era mundo, era Europa. Mas o projeto, ele já estava hypando aqui. Então, a audiência no Brasil já estava começando a ser construída. E a gente tem números bons, né? Naquela época, estava começando a se formar. E era um evento, então você colocava no Facebook, a maioria das sessões acontecia do meio da tarde pra noite, não era de madrugada. Porque a gente queria pegar as pessoas em casa, no escritório. Então era uma audiência no meio da tarde, assim. E aí quando a gente soltava o evento, era um evento mesmo. Todo mundo ficava desesperado pela transmissão. Então, assim, era uma coisa que as pessoas realmente consumiam. Legal. A curadoria foi toda sua? Eles te deram autonomia? Me deram autonomia, apesar de eu falar que não, porque eu negava a galera no Brasil. Recebi ameaças. Ah, é? Nossa, cara, eu recebi ameaças assim, vai colocar. E eu falava, eu não vou colocar. E eu tinha isso dentro de mim, assim, sabe? Eu falava, gente, tipo, por que as pessoas acham que é amigo? Que só porque não, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu vendi pra Skol Beats umas 7 sessões e com esse dinheiro eu consegui entregar 7 sessões que eram basicamente fazer um recorte da música eletrônica do Brasil para a Skol entregar no Brasil, mas os ingleses não queriam esse conteúdo da música eletrônica do Brasil, porque quem fazia música eletrônica? A Europa e os Estados Unidos. É meio igual o rock para eles, né? Então eles queriam a música brasileira, mas eu tinha que entregar o resultado para a Skol e para o público do Brasil, porque já tinha a galera chata da internet há 13 anos atrás, né? Como que você vendeu esse peixe para a Skol? Porque existia a FNASCA e pessoas que já estavam ligados nesse movimento do Boiler Room, que sabiam que era um estouro da música eletrônica mundial. Então eu já tinha feito 2 no Brasil, e aí eles me procuraram e falaram, vamos começar a conversar sobre o Boiler Room? E aí a gente fez um puta plano, assim, eu fiz uma sessão em frente ao Rio Negro, tipo, numa casa, numa mansão. Aí o que acontecia? Como é que você levava internet pra um lugar desse? Como? Com uma mochila de modem. Tipo, em 2013. Sim, em 2013. Os primórdios, quando chegou a pandemia, você estava assim... Eu fiz Curitiba, eu fiz no Vidigal, o começo ali no Arvrão. Eu fiz... Cara, assim, foram muitas coisas que eu fiz até começar a fazer a música brasileira. Hermeto Pascoal, uma sessão de rap. Que era o que os gringos queriam, né? Exatamente. E que era a grana que eu tinha conseguido guardar para fazer o que a gente queria. Fiz um documentário com Condzilla sobre o funk paulista. Tem lá no Boiler Room. Fiz...
Cara, eu fiz um com Red Bull que foi a primeira marca que apostou no funk. Isso também faz uns 9, 10 anos. Faz uns 8 anos. Com o MC Bin Laden. E naquela época do funk proibidão, foi a primeira marca que falou, não, vou fazer. E eles vieram até ti ou você foi atrás deles? Eu fui, e é engraçada essa história. Eu tinha acabado de ter minha filha. E aí isso é pós Skol Beats, né? Não, isso é junto. Junto? Junto com o Skol Beats. Eu tinha acabado de ter minha filha, tava de licença maternidade, mas eu tinha minha agência na paralela, né? E aí eu trabalhava pro Boiler Room. E aí, Red Bull, comecei uma conversa com o Red Bull pra gente fazer uma sessão no Red Bull Station, em São Paulo, e lançar o álbum do Branco, que é um produtor de música, um produtor musical português, que era do Buraca Som Sistema. E a gente ia fazer essa sessão de lançamento mundial do Branco. E eu fui lá vender o projeto. Cheguei lá com a minha filha com 2 meses no bebê conforto. O meu marido de um lado, um amigo do outro. Por fora, uma fortaleza, por dentro, assim, rezando pra criança não chorar. Eu não ter que dar o peito ali na frente, mas ao mesmo tempo, na coragem, falando, vim com a minha filha no bebê conforto e vou negociar e vou fechar o negócio. Bom, dito e feito, né? Sentei, deu tudo certo, negociei, ela virou o chaveirinho da Red Bull. A gente criou uma relação maravilhosa com a Red Bull. E assim, provei pra mim que eu podia fazer aquele negócio com uma criança no bebê conforto, sabe? E essa foi uma das entregas incríveis, né, do Boiler Room. Além de, cara, o projeto cresceu muito no Brasil. E aí eu acabei me desligando depois de um tempo, porque eu era diretora e eu não ia chegar mais em nenhum outro lugar, sabe? Eu tinha muita experiência, assim, o time deles da Europa era uma molecada. E o que eu fazia aqui com 3 pessoas, eles precisavam de 15 lá. Então algumas coisas começaram também a falar, puta, eu não vou pra lugar nenhum. O patrocínio de escola tava acabando, o dinheiro que tava comigo tava acabando, então eu falei, os caras são complicados, entendeu? Então é melhor eu seguir meu rumo, assim. E aí eu acabei me demitindo, mas foram 3 anos que o Boiler Room veio pro Brasil por mim. Isso daí é fato, assim, fui eu que trouxe esse projeto. E aí ele continua até hoje, mas hoje é mais fácil você entrar em contato, colocar num festival, o mundo é você outro, paga, né? O CEO, o dono, ele já tá vivendo de outra coisa, entendeu? Eles têm um departamento comercial muito grande, então virou business. Tem sessões maravilhosas, ainda valida e lança muitos artistas. Ainda valida e lança. Com certeza, você tem antigamente, você tem um Boiler Room, automaticamente seu cachê subia. Hoje em dia já não é muito assim. Mas tem o prestígio, porque ainda o Boiler Room ainda tem uma audiência muito massiva, mundial. E você consegue gigs fora do Brasil. E é um hub do segmento ali que concentra, muito forte. E eles começaram a fazer documentários. A gente fez 3 mini-docs aqui do Brasil. Inclusive, eu juntei o Marcos Valle com o Giles Peterson na casa do Marcos. Lindíssimo esse mini-documentário. O Marcos é incrível, né? Cara, eu fiz uma sessão dele num estúdio aqui no Rio de Janeiro. Ele no estúdio, assim, com a banda, tocando pra ninguém. Meio pandemia há 9 anos atrás. Aí ele terminava a música assim, nossa, que estranho, né? Não tem público. A gente já tinha vivido aquilo. E essa sessão tá bem linda. Dá pra achar todas essas, né, do Boiler Room. Pô, que legal. Então foram 3 anos onde eu vivi esse momento da pandemia muito forte. Eu fiz um Boiler Room na casa do Mark, com 30 pessoas dentro do apartamento do DJ Mark, que é uma das grandes lendas musicais, né, da música eletrônica. E aí eu falei, Marquinhos, a gente vai fazer uma sessão de 3 horas na sua casa. Você começa com música brasileira, depois influências e depois drum and bass. Tá bom. E foi uma comédia, porque aí a síndica entrou, e aí queriam chamar a polícia, tá tudo gravado, assim. Que maravilha. Inclusive fez 10 anos agora,
esse live session do DJ Mark no Boiler Room. Depois ele fez mais vários, mas é muita história, assim. E o legal é que a gente tem esse registro de 10 anos atrás de uma cena de música eletrônica que estava rolando ali em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Manaus, São Paulo. E eu fiz parte disso, E vai deixando um legado, né? Exato. E a música, ela, quando você tá aberta... Eu fiz muita coisa na música já. Então eu comecei como booker, aí fui manager de artistas. É uma outra função, né? Porque tem a coisa de planejar a carreira, de cuidar do artista no dia a dia. Porém, na música eletrônica, até hoje as pessoas se confundem um pouco, sabe? O que é manager, o que é booker? E naquela época, eu trabalhava a Ana e o Eba, que são artistas grandes que agora moram fora do Brasil. E eu aprendi com uma coisa muito instintiva. Tudo meu foi muito instintivo, mas eu já sabia a diferença de ser um manager, dessa parte do planejamento, porque eu sempre fui muito planejada com absolutamente tudo. Essa parte da imagem, essa parte da entrega dos lançamentos, lá atrás, sabe? De onde vem isso? Alguém da família que você consiga reconhecer? Não sei. Eu não aprendi isso em nenhum lugar. Eu não sei, de alguma forma eu tenho uma conexão, sabe? Assim, em tudo que eu faço, nas minhas conversas, nos projetos, nas minhas criações, porque acaba que eu crio muito produto para o WME, muito produto, enfim, nas minhas consultorias de lançamento, de posicionamento de carreira. Eu acho que tem uma base muito boa de pesquisa, porque eu sou uma puta pesquisadora, fora da curva, assim. Então, eu tenho até uma playlist que o nome é Músicas que Não Tocam Por Aí. Porque é aberta? Quem quiser procurar? No Spotify, que eu não uso, aliás, Spotify. Eu não uso... a minha plataforma é o Bandcamp. É onde eu faço as minhas pesquisas reais ali, é onde eu conheço artistas fora do eixo. Eu gosto disso. Então, eu acho que... Não sei, sempre foi uma coisa muito instintiva, sabe? E um refinamento também na entrega de material, de um KV, de uma identidade bonita, sabe? Eu sempre tive essa coisa muito minuciosa da entrega. E não sabe de onde veio? Não sei. Eu não sei, assim... Você só não me conta, você terminou o direito? Terminei. Você terminou no meio desse rolê inteiro, você ainda terminou o direito? O direito, ele tá dentro de mim, porque eu sou essa pessoa, entendeu? Eu acho que luta pelos direitos, luta pelas pessoas, pelas minorias, sempre fui. Sempre levantei a mão ali pra defender alguém. Então, assim, isso tá dentro de mim. E esses dias eu tava pensando, né, que quem sabe no futuro eu não vá retomar também essa parte, sabe? Mas eu tenho advogado, tá? Melhor, né? Melhor. Como manager, eu acho que se tem uma função que falta no Brasil, são bons managers, não são tantos assim. Como que foi esse período como manager? Cara, foi muito incrível porque foi uma construção com os artistas. Não tinha... Era uma construção paralela, não era uma pirâmide de quem mandava em quem. Horizontal, né? Então a gente tinha os acordos de contrato que eram legais para as duas partes. E a gente criava juntos. Só que eu sou uma pessoa muito criativa e de posicionamento. As coisas aparecem e eu faço. Então, assim, tanto quando eu era booker, eu não espero as coisas caírem, o telefone ligar. Eu nunca fui essa pessoa. Você fazia venda ativa? Muito. Até hoje, entendeu? Todo mundo olha, assim, a minha carreira aí de 20 anos e acha que as coisas, o patrocínio cai no colo. Às vezes eu tô na DM do WME mandando mensagem pro marketing da marca. Porque não cai no colo. Não cai no colo. Por mais que você esteja em várias posições, se você não se mexe, pelo menos pra mim funciona assim. Eu não espero nada cair no meu colo. Eu sempre tô correndo atrás. E pra mim isso tá sendo um grande desafio, né? Que é sair da bolha das marcas de música. O que você foi aprendendo ao longo desse caminho de como vender um projeto para uma marca? Qual é o teu processo? Estudar a marca primeiro? Como que você faz essa venda? A primeira coisa é você ter um belo projeto. Então, eu aprendi isso quando eu trabalhei no School Music, que era administrado por uma agência de publicidade, e eu era da música.
Então, ali, você fazer o marketing dos artistas, a galera da publicidade que criava aqueles press kits, aquelas... muito com cara de publicidade. E quando eu vi aquele projeto do School Music no papel, eu falei, caramba, isso aqui que é um projeto de música. Não esses Word PPT horroroso que as pessoas fazem para vender rave, entendeu? Até ali você nunca tinha visto um projeto no papel tão grandioso. Nunca tinha visto. Então, primeiro assim, o pessoal da música ainda não sabe vender. Porque para você chegar numa marca, você precisa brilhar os olhos dela, claro, com a ideia, mas você tem que entregar um projeto bonito também, uma puta identidade. O WME, ele cresceu grande, ele nasceu grande, porque eu estudei ali. A gente tem que fazer um KV foda com um estúdio foda. Aí você tem os amigos ao redor que vão te ajudando. Então, criamos uma marca grande. Nasceu grande. Já nasceu grande, apesar de ser eu e a Clau com os nossos recursos financeiros, entendeu? Tipo, de uma booker, curadora e de uma jornalista. E aí, quando a gente começou já tínhamos muito contato com marcas por causa do Boiler Room. A Clau já tinha feito muitas coisas. Então, a gente falou, cara, a gente tá com um projeto poderoso na mão. Vamos chegar ali na FNASCA. E aí, enfim, começamos a apresentar para várias marcas. Tanto que uma marca de cerveja falou, puta, tem uma grana e tem uma grana de mídia. E aí, a gente olhou e falou, um projeto como esse vai nascer com uma cara de cerveja que que a pessoa da bandeja ainda é uma loira, recusamos. E aí também tem essa parada, né? De ter fit de marca, de fazer... Com certeza, porque o dinheiro não é tudo. Você pode acabar com o seu projeto se você se liga com a marca errada. E a gente sempre teve essa consciência, né? E é uma coisa de princípios. Então a gente já negou muita coisa com dor no coração, mas falando, puta, isso aqui não vai fazer bem pra gente no futuro. Quando vai contra os seus princípios, simplesmente, pra mim, não faça, sabe? Porque é muito difícil você construir uma marca, um nome, um posicionamento. E ainda mais hoje em dia com redes sociais, que às vezes você pode deslizar de alguma forma que não foi intencional, foi, sei lá, amadorismo. De repente você acabou com a sua marca. No nosso projeto que fala com mulheres, que não é só... A gente fala com diversidade, com as 1000 mulheridades dentro desse campo de mulheres. A gente não pode se ligar a marcas que vá ferir algum tipo dos nossos princípios, né? Da nossa ética. Então a gente já nasceu com isso. Tanto que todo parceiro que tá com a gente, nossa, é muito escolhido, é muito conversado. Quando a gente vai fazer, a gente é muito boa em fazer ativação de marca para o nosso público. Porque a gente sabe que a mulher do WME, ela é muito exigente, ela é muito poderosa, ela é muito politizada, ela é uma empresária ou ela é uma artista que está começando. Mas ela é estudada, entendeu? Ela não vai aceitar, sei lá, clicar numa coisa que ela sabe que não tá certo ali. Ela não concorda, entendeu? A gente, com qualquer ativação de marca jogada na cara dela, para se fazer um marketing e a plataforma ganhar dinheiro. Não existe isso no WME. A gente constrói com a marca para o nosso público. E aí o resultado para a marca é muito melhor, porque ela vai ter o real engajamento. O WME hoje valida marcas. As marcas precisam entender isso hoje. Que não é mais ao contrário. A gente precisa do dinheiro do patrocínio, mas a gente não está ali pedindo pelo amor de Deus. Vocês vão validar a marca, vocês vão entregar valor, né? Exatamente. Então, o jogo virou, na verdade, para o WME, né? Virou uma plataforma que valida projetos, marcas, pessoas. E isso com muita verdade, muito respeito. A gente cresceu por causa do apoio da indústria, das mulheres da indústria, das produtoras, donas de festivais, das artistas. Agora que a gente está tendo uma absorção maior das gravadoras, das associações, porque primeiro nasceu da graxa, assim, sabe? Da mulherada, o começo do WME,
Ele nasceu de um grupo de Facebook que eu fiz há 10 anos atrás. Nasceu assim. Nasceu assim. E aí... Aliás, antes da gente falar do WME, eu queria muito falar da história do Skull Music. Talvez o maior de music branding, assim, que eu me lembre de lançar artistas. Não teve nada parecido com isso, né, no Brasil. Cara, não. E foi uma experiência bem intensa, incrível, assim, que fez a mulher que eu sou hoje, digamos assim, na música. Quando eu comecei a fazer o Boiler Room, eu tive um convite para ser label manager do projeto. E aí, eu entrei ali fazendo... Nossa, na verdade, assim, era um projeto muito complexo. Ninguém nem entendia como fazer aquele bando de selo, lançamentos de uma forma profissional, né? Era um projeto grandioso que a administração dele foi ao decorrer dos meses, assim, aprendendo no fazer. Não era uma pessoa que tinha uma gravadora que chegou com a solução. Na realidade, era um sonho utópico que teve que virar realidade, digamos assim. O que a Skull queria a princípio com esse projeto? Posicionamento. Posicionamento. Não tinha metas de conversão, por exemplo? Não tinha metas de conversão. Claro, né, que a gente tinha que lançar artistas e a gente teve alguns sucessos ali, né? Carol Conká, o Hatch já tava andando, mas fez parte, Tropiquilas, Jalu, Mamundi... Foram coisas legais ali, então tinham os diretores de cada selo e eu tava ali no meio de campo, fazendo as estratégias de lançamentos e lidando com muitas agências e pessoas ao redor que trabalhavam, assim, com diversas funções de marketing, de entrega de conteúdo, da própria marca, da agência de publicidade. E ali eu entrei com a minha agência trabalhando com o Boiler Room e CLT dentro desse projeto. Aí eu achando, sei lá, eu tinha 28, 29 anos, falando, nossa, eu tô no pico da minha... Cheguei no topo. Cheguei no topo. 2 projetaços e tal, de repente descobri que tava grávida. Sobe a cabeça? Essa sensação de cheguei no topo? Não. De forma alguma. Eu achei assim, eu cheguei no topo, pra mim era assim, caramba, eu tô com coisas muito importantes na mão, tô crescendo. Mas não era, o cheguei no topo era, putz, agora era hora de engravidar, entendeu? Nesse momento, porque nunca é o momento, na verdade, se a mulher for parar pra pensar, cara, quase só se você for muito planejada, mas quando é o momento de engravidar, quando se trabalha com música? É muito difícil. Porque toda hora tem uma oportunidade e toda hora não é a hora, entendeu? Então, simplesmente aconteceu. E aí, eu já ia casar e tal, já tava... Não era uma coisa que foi instabilidade, assim, de conhecer alguém, não. Já tava num relacionamento e tal. E aí, foi uma coisa que eu tava nesse projeto. E eu fui muito pressionada no começo, porque, ela engravidou. A gente tá na fase de fechar contrato com os artistas. O que será que vai ser? E aí eu tive Isso foi verbalizado ou você percebeu? Percebi na equipe. Não era todo mundo que tava feliz, não, né? E aí eu tive um descolamento de placenta aí com 3 meses. E aí o médico falou pra mim, cara, você tem que ficar deitada. E quando eu engravidei, eu não fiquei feliz. Eu me senti pressionada, assim, primeiro, por causa do momento. Segundo, que eu não tive apoio do trabalho. E eu tinha aquela coisa de me provar. Cara, tudo bem, eu tô grávida, mas eu vou entregar tudo. E aí, quando eu me vi de cama, eu falei, cara... E meu médico falou, você não pode levantar. Eu comecei a ficar desesperada, porque eu fui extremamente... pressionada no trabalho das pessoas me ligando e falando, e aí, você não vem? Mas como assim você vai ficar de cama? Mas e aí, tal? E eu falava, gente, eu preciso... Me deram mais 5 dias. E aquilo começou a virar uma ansiedade dentro de mim, que eu comecei a querer sair da cama, né? E a meio que negar a minha gravidez, a não aceitar a minha gravidez mesmo. E aí chegou um dia que eu falei pro meu marido, eu vou levantar e vou trabalhar. Por mais que eu tivesse com o atestado, nem poderia.
fui trabalhar. E falei, seja o que Deus quiser. E ele disse o quê? Me apoiou. E aí, voltei pro trabalho. No final das contas, ali, mesmo muito pressionada por mulheres, por homens, mas tentando cumprir minhas funções ali, beleza. De repente, minha gravidez estabilizou, trabalhando normalmente. E aí, cara, tudo rolando, os lançamentos acontecendo, muitas coisas legais, porque era um projeto incrível, entendeu? Então a gente tinha ali, era uma gravadora que tinha dinheiro, digamos assim. Liberdade artística, cara, que é tão raro, demais. né? E eu trabalhava com os diretores, que eram maravilhosos ali e tal. Mas também, dentro do projeto, tinha uma parte da equipe que não aceitava e que começou a realmente me boicotar, assim. E essa foi me boicotando real, assim, real, como se a gravidez fosse realmente um problema. Aí eu saí de licença maternidade, fiquei 5 meses. Nesses 5 meses eu ainda tinha minha agência e eu tinha que trabalhar pro Boiler Room, não tinha como. E eles também não estavam nem aí se eu tinha tido filho ou não. Eu tive que falar, gente, eu preciso de 60 dias, tá? Depois eu volto. E aí foi quando eu fiz o Boiler Room na Red Bull. Então lá fora também não receberam a notícia muito bem, né? Não, nem deram parabéns, assim, tipo, engravidou, era um bando de moleques e tal. E aí eu lembro que, como que surgiu nesse meio tempo a história do WME? Porque foi tudo ao mesmo tempo. Então, rolou esse negócio da Red Bull, eles fizeram um projeto Pulso, que impulsionava artistas, residências artísticas dentro da Red Bull Station. E eu fui convidada ali para participar de um painel na finalização do projeto. Levei minha filha, amamentei no painel. E era um painel com todas as mulheres do projeto. Primeira vez que eu tinha visto isso na minha vida, assim, tipo... Eram 15 mulheres sentadas. Cláudia Seff, que é minha sócia, mas antigamente não era minha amiga, assim. Ela noticiava tudo de foda que eu fazia. Ela, sei lá, Boiler Room, ela deu uma capa lá. Saiba quem foi a mulher que trouxe o Boiler Room pro Brasil. O lançamento da minha agência foi ela que deu no Caderno 2 do Estadão. E aí a gente se encontrou nesse painel, tava a Jussara Marçal, Lady Di, Amanda Mussi. Era uma mulherada pesada de vários estilos musicais. E aí ela falou pra mim, nossa, como que uma mulher, né? Como que o mercado recebeu uma mulher trazendo o Boiler Room pro Brasil? Aí eu respondi e tal. Aí ela falou, e quantas mulheres você colocou pra tocar? Cara, de 60 artistas eu tinha colocado, tipo, uma. Carol Conká. E isso a gente tá falando há 10 anos atrás, né? E aí naquele dia eu parei pra pensar, cara, tipo, eu não tenho mulheres ao meu redor. Saindo daquele painel, eu falei, eu vou conectar todas as meninas aqui. Bateu na hora. Bateu na hora, assim. Na hora que você foi responder, na hora, uma. E aí a equipe, eu tinha uma produtora, tal, e aí eu comecei a reparar ao meu redor. Quando eu trabalhei na Carambola, eram mulheres bookers e as mulheres no back-office. Mas eram os donos e os artistas maiores eram os caras que eram os headliners do festival. Aí você começa a meio que olhar ao seu redor. Nessa coisa da minha vida de tá sempre me destacando profissionalmente, mas lidando com muitos homens, eu era uma mulher machista. A gente se desconstrói, está se desconstruindo. Mas muitas vezes eu duvidei que aquelas mulheres ao meu redor iam conseguir entregar. Porque eu sabia a barra que eu passava. Eu sabia como que eu tinha que agir para conseguir fazer a negociação, para conseguir ir contra os caras. E muitas vezes eu julguei outras mulheres como mais fracas no sentido de que, cara, ela não vai conseguir. Eu lembro, sei lá, 15 anos atrás, uma artista perguntou que look que eu vou tocar. Eu assim, look? Gente... Não tinha isso, entendeu? Na música eletrônica, que look? Como assim? Vai tocar, entendeu? Eu não tô preocupada com look. E aí, a virada de chave da minha vida não foi nem quando eu engravidei, foi quando eu tive a minha filha que eu comecei a ter mais empatia por outras mulheres, mais sororidade por outras mulheres. Comecei a enxergar outras mulheres porque eu passei na pele muitas coisas fora do meu alcance. Porque quando eu não tinha filho e eu era
estava ali me formando profissionalmente, eu ainda tinha o meu posicionamento, a minha fala inteligente, o meu raciocínio rápido, a minha sagacidade de lidar com os caras. Mas aí depois que você é mãe, você entra num lugar de vulnerabilidade que você não controla mais nada disso. Porque a pessoa te julga por ser mãe, entendeu? Ah, ela não vai conseguir. Você sentiu isso voltando pro trabalho, por exemplo? Super. Senti e voltei pro trabalho depois de 5 meses de gravidez, de licença maternidade. E tiraram absolutamente todas as minhas funções. E eu sem perceber o que estava acontecendo. Voltei num gás para trabalhar. Porque assim, eu sou muito ativa. Aí, sei lá, Você ama, né? Cara, eu amo. Eu sou 50% do meu trabalho, entendeu? Não tem jeito. Tipo, essa é a minha vida. É o que faz meus olhos brilharem, assim. E aí, tanto que com 2 meses eu tava voltando feliz ao trabalho. Não é que eu tava reclamando. E aí, quando eu voltei, eu já continuei no Boiler Room, mas aí eu voltei pro School Music com gás, com tipo, nossa, quais são os lançamentos? O que será que foi? O que será que, né, de toda aquela agenda que eu fiz antes de sair, eu não tinha lançado nada. O projeto parou, porque mudou o gerente de marketing e aí tinha que vender o projeto de novo. Sabe uma parada assim? Quando muda o gerente de marketing da marca, você tem que revender o projeto. Eu tô passando por isso agora. A gente tá conversando com uma marca, aí a pessoa é mandada embora. Então. Aí volta tudo de novo. Você tem que voltar uma etapa anterior, porque né? Não é a marca que compra o projeto, é a pessoa física. É a pessoa física que tá ali. E aí, eu voltei, eu falei, caramba, o projeto ficou estacionado 5 meses. Você imagina os artistas que estavam com lançamento, não sei o quê. Eu falei, nossa. E aí tinha uma pessoa que pegou as minhas funções e funções a mais ali. E assim, o time todo já sabia que eu ia ser mandada embora, menos eu. Então foram 5 meses de boicote, master, de tirarem minhas funções, tirarem de reuniões. Eu, de gerente, passei a contar like em publicação do Facebook. Mas por que isso, Monique? Onde eu vou colocar essa menina que acabou de ter filho? Porque 45% das mulheres hoje, quando voltam da licença maternidade, são demitidas. Mesmo quando é muito competente como você é. Mas ninguém me via como competente ali. Me invalidaram a partir do momento que eu falei que eu estava grávida. E aí, eu passei maus bocados, porque, cara, olha, foi muito ruim, assim, o que aconteceu. Tinham pessoas que me defendiam e tinham pessoas que realmente não queriam que eu tivesse ali. Porém, eu estava de licença pós, né? Você tem um período aí de 5 meses e meio que você não pode ser mandada embora. O que a gente faz com essa menina aqui? Foi exatamente assim que eu fui tratada. Em que momento você percebeu que você estava, de fato, sendo boicotada? Então, eu tava com tanta vontade de trabalhar que eu não sei. Algumas reuniões, assim, uns tratamentos muito ruins dos caras. Muito ruins. Nossa, deu reclamar e ninguém fazer nada. Deu reclamar, assim, você não tá enxergando o que esse cara tá fazendo comigo? E a pessoa fazer assim. De mulheres. Nossa, eu sei lá, foi uma coisa. E ao mesmo tempo, eu não ia me demitir. Por quê? Porque eu tinha CLT, entendeu? Então eu não podia me demitir. E perder todos os meus benefícios, tinha acabado. Era isso que eles queriam, entendeu? E aí, eu sei que eu fui demitida, assim, com a frase que você sabe que a sua gravidez foi a maior decepção do chefão. Foi essa a frase com que eu fui demitida. Tentei te segurar, mas a sua gravidez foi a maior decepção do chefão. E aí eu... Nem assim... A minha foi cair, assim, essa fala, tudo que aconteceu. Eu fui digerir depois de muito tempo. E eu fui entender que ai, como é que fala a palavra? Ai, meu Deus. De o que? Renegar. Eu reneguei a minha gravidez
achando que era por minha causa, por uma vontade minha, mas não, foi por pressão externa. E aí eu fui aceitar minha gravidez ali com 5, 6 meses. E durante anos eu só fui descobrir que a minha rejeição não era minha numa terapia. Foi uma rejeição por uma pressão externa de trabalho. E não porque eu não queria aquela criança. Que, nossa... Que hoje, assim, é o maior presente da minha vida, que não tem... Que me traz cura com relações com a minha mãe. Que me traz, nossa... Eu não tenho dúvidas que foi... A minha transformação como mulher veio a partir da minha maternidade. E Quantos anos ela tem? 9. E eu descobri o meu propósito de vida a partir daí, que foi quando as coisas realmente começaram a se transformar com o WME, o encontro com a Clau, o enxergar essas mulheres ao redor, onde eu tava que eu não via. Tudo acontece. Aquele painel onde você tava com várias mulheres e você se tocou que só a Carol com K tinha rolado no Boiler Room. Você Aí ficou, aquilo ali mexeu contigo, né? Muito, mas eu ainda estava no School Music. E aí no School Music, esse grupo que eu fiz no Facebook, que chama Mulheres da Música, ele começou a crescer. Como eu não tinha função, nada, eu comecei a planilhar essas mulheres que entravam no grupo fechado no Facebook. E aí no final do ano, com 4 meses ali de trabalho que eu voltei, eu tinha uma puta planilha com 400 mulheres já se conectando do Brasil inteiro, criando projetos, fazendo movimentos. E foi quando eu me juntei com a Clau numa reunião e a gente falou, cara, o que a gente pode fazer com isso? Vamos criar uma conferência, uma roda de, sei lá, vamos sair do virtual para ir pro presencial com essas mulheres. Foi assim que surgiu a ideia. Foi assim. E aí a gente começou a planejar como seria. Foi 1 ano de planejamento. Porque a gente queria nascer grande. Então chamam o estúdio de design. Como vai ser esse projeto? Aí eu chamei um amigo que era planner de publicidade. Aí ele fez um puta projeto foda. Aí a gente conseguiu levar na escola, ou sei lá, várias marcas. E aí a gente começou a venda, enfim. Quando você chama um puta projeto foda, é exatamente o quê? O conceito. Porque você falou uma coisa muito certa, a música não aprendeu a fazer esse tipo de coisa. Você falou do PowerPoint podre. Nossa, como eu já vi PowerPoint podre. Então, até hoje, né? Era isso, era um cara, um planner, que ele escuta a sua ideia e ele transcreve para um papel. Mas a nossa ideia já estava muito pronta. Já estava conceituada direitinho. Já estava muito, mas ele fez um negócio muito bonito. Qualquer um que visse aquele projeto até hoje, você abre aquele projeto e fala, puta que pariu. E aí na reunião você mostra isso na TV. Exato. Mas se você não for boa de pitching, também não adianta o projeto lindo na TV, né? Mas era um projeto já revolucionário, entendeu? Porque o WME, ele é muito completo. Naquele tempo, não era... Você falar de feminismo, hoje em dia ainda é estranho, as pessoas ainda não gostam. Muita gente fala, ai, feminista, tal. Imagina há 9 anos atrás. Você chegava numa marca, a pessoa ficava com medo de você, primeiro. E assim, muitos amigos do mercado falavam... A luta ali... Muitos amigos do mercado falavam, mas vocês não acham isso muito radical? Nossa, é meio machismo ao contrário. É que nem o racismo ao contrário. A gente falava, bom, se a gente tivesse acreditado em todos os amigos que botaram em xeque ali a nossa ideia radical, nossa. Mas era uma necessidade que a gente sentia. A gente não estava fazendo aquilo para ganhar dinheiro. Não, era uma necessidade de juntar as manas, de fazer conexões para nós. Então começou com uma conferência. E aí foi quando a gente conheceu a Fátima Pissarra, que era Vevo. E que foi uma das grandes madrinhas,
Porque eu lembro que na primeira conferência ela fechou a Vevo e falou: quero todo mundo lá, fazendo quórum no projeto das meninas. E aí, a partir daí, nós viramos muito amigas, nós três, e criamos a premiação. Que a premiação, a Fátima tá com a gente. Mas aí a plataforma, ela já nasceu com um site que a gente só tinha mulheres escrevendo, tinha uma seção que era Meu Estúdio, onde a gente fazia uma entrevista com produtoras musicais para falar sobre equipamento, workflow. Por quê? Naquela época, hoje ainda tem um pouco, mas ainda tem. Ah, aquela produtora não é ela que tá fazendo, é o namorado dela. Certeza. Vamos ver se ela sabe falar sobre isso. Então a gente começou a fazer colunas com label managers, com todas essas funções do mercado da indústria da música que poucas mulheres estavam fazendo e falando sobre. Porque sempre foi a diva em cima do palco, a intérprete. Nunca foi a mulher empresária, a mulher estrategista. Então, aí a gente criou um banco de profissionais, onde existe até hoje, virou um aplicativo depois e tal. Mas era bem simples. Todo mundo falava, não tem mulher, não tem, sei lá, uma técnica de som em Manaus. A gente falou, vamos parar com essa coisa de não tem, e vamos criar uma plataforma, porque não adianta a gente também ficar falando, levantando a bandeira. Mas tem mulher, por que não põe? Não, a gente fala e dá a solução. A gente criou um banco de profissionais com mais de 30 profissões. Qualquer mulher pode se cadastrar, põe lá sua profissão. Você, Clemente, eu quero uma operadora de câmera aqui pro meu podcast Mulher e não acho. Vou entrar lá no banco de profissionais do WME. Se tiver operadora de câmera Rio de Janeiro, você vai achar. A busca é bem simples. A gente deu isso pro mercado. Muita gente usou isso. Vários amigos produtores. Já achei fulano. Então, isso foi mais um braço do WME. Legal. Aí veio a conferência / festival, que esse ano nós estamos no 8º ano, né? Acontece agora em junho, do dia 20 ao 23. Que é uma conferência de música que, estávamos até falando que você falou, homem não entra. Homem, por favor, vocês fazem parte do movimento. São mulheres como protagonistas de fala para o mercado musical. É uma perspectiva feminina sobre o mercado musical. Então ali a gente fala sobre música, negócios, tecnologia, tendência. O que você vê no Rio 2C, o que você vê no Coquetel Molotov Negócios, nasci em São Paulo, tá ali no WME. E aí a premiação, né, que assim é uma grande vitrine para o mercado também de reconhecimento de negócios e tal. O selo igual, que a gente chancela iniciativas da música que tem mais de 50% de mulheres no seu corpo de trabalhadores. Legal. E nos seus line-ups. A consultoria Manas a Mais, que um dos nossos cases de sucesso é o Rock the Mountain, a edição 100% feminina, que nós fizemos a consultoria desse line-up 100% da inteiro. equipe? 100% do line-up feminino, que foi a edição de 10 anos, né, do ano passado. Nós fizemos essa curadoria junto com eles, porque não é só as pessoas não é só pôr mulheres ali. Você precisa ter um desenho inteligente daquilo, cobrindo raça, né? Se tem mulheres trans, se tem mulheres indígenas, se tem mulheres do norte, se tem mulheres do nordeste, se tem mulheres do sul. Você tem que olhar para todos os lados. As pessoas falam, eu faço um festival e agora tem que incluir todo mundo. Tem! A gente começou no primeiro ano, imagina, 2 mulheres brancas, com a melhor das boas intenções, querendo fazer um projeto para conectar mulheres, mas 2 mulheres brancas. Então, na primeira conferência, foi incrível, mas a gente errou, porque tinham poucas mulheres negras, porque tinham poucas mulheres trans. Porém, a gente tinha começado um movimento. E aí, a cada ano que passava, até hoje, a gente se aperfeiçoa mais, a gente pesquisa mais, a gente afina mais. E isso não tem fim. Não tem fim. Porque cada hora, cada edição, a gente está contemplando mais uma ali, ou mais aqui.
Então, e a sociedade, assim, a gente precisa olhar e dar os espaços. Então, a gente fala, né, que o nosso mundo ali não é um mundo perfeito, mas é como se fosse um pedacinho da sociedade que a gente acha que poderia funcionar, né, com essas mulheres presentes e tendo voz e enfim, criando conexões, se respeitando e ouvindo muito, né, porque eu e a Clau, a gente tem muito esse papel de ouvir muito. O WME é um projeto muito adorado. Ele não é um projeto que tem hater. Você não entra lá na nossa página, a pessoa tá... Muito pelo contrário, assim. Se a gente faz um edital, os pitchings... fulano tá aí. Cara, é todo mundo se admirando a atmosfera da premiação. É todo mundo se celebrando. A gente não quer, nunca quis, nunca apoiou nenhum tipo de atitude de artistas e tal que... eu quero um camarim. Cara, o camarim é todo mundo junto. A única que tem camarim é a Preta, porque a Preta fica 8 horas ali, que é a mestre de cerimônia. Mas, assim, você misturar essas mulheres e trazer essa possibilidade de todas estarem no mesmo lugar como iguais. Da instrumentista a artista popular, sabe? Então, é isso que a gente faz. São conexões. E aí você pega uma consultoria, né? Só põe mulher. Não, é tudo muito estudado. Os palcos eram assim, putz, esse palco a gente tem que equilibrar, tem que colocar mulher indígena, não tem mulher trans. É um Tetris real. Porque senão a gente não muda a sociedade, né? A gente precisa parar de preguiça. Mas não tem. Mas como é que eu vou colocar uma artista indígena em cima desse palco? Ela de repente não vai ser vaiada ou não. Cara, se você tem um festival na mão, você tem o poder de fazer headliners e você tem essa responsabilidade, porque senão você não tá fazendo seu trabalho bem feito. É muito fácil você copiar o line-up do estado vizinho, porque vai bombar. Mas e aí, entendeu? Qual que é o seu propósito como curador musical? Acho que passa pelo seu propósito, né? Então, assim... eu sou curadora musical também, né? Então a gente adoro trabalhar com todos os gêneros, não é só, né? Eu acho que hoje o WME, ele aparece mais como o meu projeto de frente, assim, as pessoas me conhecem mais pelo WME ao mercado, porque eu me dediquei muito ao WME, mas assim... A pesquisa musical, isso vale para todos os âmbitos. Se você tem um line-up, quando eu faço curadoria de projetos homens e mulheres, você precisa olhar realmente para tudo, né? E privilegiar, sim, as minorias. Hoje eu tenho essa coisa muito clara na minha cabeça de privilegiar as minorias, sabe? Porque eu, como uma mulher que tem muitos privilégios... Cara, tipo, se eu não usar isso, eu me sinto mal, entendeu? E isso eu aprendi muito com relação ao meu tempo. Não foi fácil pra mim também, mas foi muito mais fácil do que pra muitas outras mulheres ou pessoas. Essa história triste que eu contei não é só a minha, é de muitas. Pode cortar aí. Pra que cortar? Vem cá. Isso é importante você falar e importante você se emocionar. De verdade. É uma durona chorona. Sabe por quê? Porque também é importante que você seja essa mulher que também se emociona e que também chora. E que também, eu sou. Né? E parabéns, parabéns por tudo isso que você tá fazendo. Esse ano eu vou. Agora eu vou aparecer. Olha que eu vou aparecer lá, hein? Vai aparecer eu e Pretinho, vou levar a câmera, entrevistar umas pessoas no... Você deixa? Com certeza. É isso que Você topa, Pretinho? Ué, agora? O Pretinho... Pretinho agora, ele abre e fecha o programa. Isso aqui é o meu... Nada contra você, Ivan. Mas é que o Pretinho, bicho, o Pretinho... Tem as pessoas que... eu amo o Ivan é aquele... mas é que o Pretinho é carismático, né? Pretinho virou... esse Dardenne saiu bonito, viu, Pretinho?
A Amandinha apareceu na minha vida também, e outra pessoa que eu carrego comigo pra tudo, onde eu puder, e a gente se ajuda. Outra guerreira, né? Ela que fez essa ponte nossa foi, aqui, né? Foi, que ela gosta de você muito. Eu também gosto muito E se dela. você quiser, assim, a gente hoje, né? Eu tenho independência de curadoria aqui. A gente tem as datas que são da Warner Chappell, e a cada marca que eu vou fechando, essa marca que faz a curadoria comigo. Mas se você quiser indicar pessoas e falar, Clê, tem essa pessoa, estando no Rio, eu recebo todo mundo. Sim, com certeza. Tá? Com certeza. Obrigada por esse espaço. A gente precisa ter os aliados, porque se a gente só fala para nós, a palavra não se espalha, a gente se fortalece, mas a gente precisa ter as pessoas ao nosso redor que deem as mãos, e a gente tem que lutar junto, né? Sim. Porque a gente fala assim, as mulheres, vocês começaram desse ponto de partida, as mulheres começaram aqui. A gente precisa caminhar tudo isso aqui para chegar onde vocês estão, porque vocês começaram muito antes. Por fatores históricos, por muita coisa que a gente sabe aqui, não preciso falar. Mas assim, então, a gente tá caminhando para isso aqui. Se a gente não tiver vocês ajudando e puxando a gente, como é que a gente vai para frente? Então, assim, o WME é isso. É importante vocês irem e ouvirem um painel sobre produção musical por uma perspectiva de uma mulher ou de uma artista, como ela se sente tendo um produtor do lado, às vezes coagido ou não. Existem tantos casos aí, né? Assim, essa relação do igual para igual dentro do estúdio não existe. Principalmente com produtores musicais mais velhos, que têm a sua mania de trabalhar, que às vezes não dá voz para artista. Não é assim. É assim do meu jeito, ficou bom, querida. Então, assim, eu acho que você ouvir uma mulher falar de verdade e depois você parar para pensar e falar, putz, realmente, acho que dá para eu mudar um pouquinho a minha opinião, acho que dá para eu me abrir mais para isso, acho que dá para eu ouvir um pouco mais. Então, assim, o WML te convida a isso, sabe? E também para mulheres conservadoras, que estão ali vendo discursos de outras mulheres. Eu digo pela minha avó, por exemplo, que viveu uma outra época e que eu levei ela na primeira premiação que ela foi há 2 anos atrás. E aí ela viu discursos de mulheres trans, mulheres indígenas, que nunca tinha visto. E aí você começa a ter outra perspectiva. Você tem que ver essas pessoas falando. É verdade. Você tem que ter empatia pela história, enfim. E enxergar o seu privilégio. Putz, eu não passei por isso. Comigo foi mais fácil, sabe? Caramba, olha o que essa pessoa passou. Se eu puder ajudar de alguma forma... Eu acho que a gente tem que escolher as nossas lutas, né? Acho que você escolheu a sua. Isso aqui, eu poder entregar essa quantidade de episódios, são quase 500 de graça para as pessoas. Isso aqui é um masterclass. Eu te ouvindo, eu tô aprendendo. Pelo menos podendo devolver, de certa forma, tudo que eu recebi, meio que a gente não entende por que uns vêm com tanto privilégio, outros não, né? Sei lá, sabe, um dia que a gente não estiver nesse planeta, se tiver alguma coisa depois, a gente talvez entenda porque cada um tá aqui cumprindo uma determinada tarefa. Mas olha que bonito, né? A gente não tem muitos registros de coisas musicais, muitos livros. Não tem nada. Então, a partir do momento que você dá isso, né? Assim como eu fiz o Boiler Room lá atrás, você com esse podcast, olha o registro de um momento da música. Sei lá, daqui 10 anos você pode revisitar todo esse material e você pegar essas pessoas, essas entrevistas e fazer um registro da década, entendeu? Essa coisa de não ter rabo preso é a melhor coisa, né? Nossa, gente, como é bom você ter a liberdade de ter uma opinião diplomática, educada, que não vai ferir, assim, digo por mim, mas você conseguir se posicionar. Então, com o WME, bem lá no comecinho, a gente tinha o grupo Mulheres na Música, que algumas artistas começaram a falar dos line-ups. Não tem mulheres, mas isso há 9 anos atrás. E aí, a gente no WME não fazia muito esse tipo de coisa, porque você acabava que comprava umas brigas com os festivais e tal. Porém, quando você vai pegando muito respeito no mercado,
quando você faz uma ação como essa, você posiciona uma coisa... você pode fazer uma real mudança. E a gente fez uma real mudança. Quando a gente voltou da pandemia, o Lollapalooza lançou o line-up deles e tinha 18% de mulheres. Quando eu e a Clau, a gente viu aquilo, falou, cara, a gente ficou 2 anos dentro de casa. Lutando, falando de mulheres, o Brasil, minorias, né? Todo mundo andando, começando a ter uma consciência, principalmente a cena independente dos festivais. Aí quando você volta, o primeiro evento, um dos maiores festivais do país, me traz um line-up com 18% de mulheres. A gente precisa fazer alguma coisa. Só que a galera é toda nossa amiga, né? Os curadores e tal. Aí a gente pegou o line-up original, estudou o line-up inteiro com relação aos artistas homens que tinham ali, com venda de ingresso, e criou o Dreamapalooza, que era um line-up 100% feminino, só com nomes de mulheres, tirando esses caras do original, mas mantendo as mulheres. E a gente soltou na internet. Nossa, pra quê? Meu Deus, eu sei que eles vieram se justificar e tal. Só que a gente ficou chateado com vocês? Ficou muito chateado. Porém, no ano seguinte, eles vieram com quase 50% de mulheres. Funcionou. Ou seja, no pouco que a gente tem como transformar, você transformou. Né? Aí você vê um Rock in Rio com o Dia Delas, que é um dia dedicado às mulheres, provando que mulher esgota ingressos. Eles aumentaram a participação ali no geral, mas fizeram um dia dedicado a mulheres. Porque a indústria ainda tem isso. Ainda tem isso. Ah, mas mulher não vende ingresso. Então, quando você me põe um Rock in Rio, que é, acho que o maior festival do mundo aí, né? Com um dia dedicado somente às mulheres e esgota como todos os outros, foi uma prova para eles também. E para o mercado em si, que a gente começa a ter que mudar essa mentalidade. Se você pensa nisso, que mulher não vende ingresso, já começa a parar de falar já. Já não tá mais bonito você falar isso. Mas será que eles imaginaram que não vendia? Muitos festivais falam da dificuldade de trazer mulheres. Acredito também, porque você pega aí Dua Lipa. Não é fácil o Brasil, tem mais headliners homens. Mas se a gente não abre espaço para criar mais headliners mulheres, sempre vai ter essa dificuldade. Cara, quem você quiser trazer aqui, é só você falar, viu? De verdade, assim. Ah, vou indicar uma mulherada aí, viu? E a gente bota o teu selinho e fala, sim, olha, curadoria é importante. Sua e... É isso, a gente... Era esse assunto dos aliados, né? A gente precisa muito, porque essa bolha precisa ser furada. E querendo ou não, homem escuta homem, né? Então, assim, a partir do momento que você tá ali ainda validando ou abrindo um espaço, com certeza seus amigos do mercado que não tinham curiosidade sobre o WME, a partir do momento que você fala e dá o espaço, eles olha, nossa, que legal. Então é o famoso espalhar a palavra. Vamos nessa. Vamos nessa. As mulheres do mercado que eu conheço, todas eu já trouxe. Acho que quiseram vir, que tem gente que não gosta de falar, né? Que tem vergonha. Sim, sim. Então a Adriana, que eu conheço há muitos anos, que assumiu agora a Universal Publishing, já chamei, a Leila já foi chamada. Então, assim, acho que eu conheço, acho que eu tenho acesso, eu já chamei quase todas. Só que às vezes você vai falar, queria trazer ciclana, e às vezes não deixam. Sim. E a empresa sabe como que é, né? Mas tem muitas... Essa coisa do ecossistema da música, e a gente dá a oportunidade de trazer mulheres que têm aí muita experiência, instrumentistas, que não têm lugar de fala, sabe? Mulheres da técnica. Eu acho que também a gente pode aprender muito com essas pessoas, sabe? Às vezes você tá muito no lado empresarial, você se conecta com o público, mas aí quando você traz pessoas reais, todas são reais, mas de um contexto mais do dia a dia, da graxa, você vai se conectar com outras pessoas também, né? Então, nesse lado, eu te garanto que eu tenho aí. Eu ouvi de uma possível patrocinadora, pessoa tipo... falou assim, você quer entrevistar pessoas que não são ninguém, fica complicado da gente entrar nessa história com você. Quem não é ninguém, né? Aí eu falei assim, que é não... O que é não ser ninguém nesse mundo?
né? Eu falei que realmente o meu podcast não é da área VIP do camarote que você faz a curadoria. Aliás, me interessam pouquíssimas pessoas que vão no seu camarote. Sabe? É complicado. Você sabe como que é complexo. Eu sei bem. E eu estaria nessa posição de dar essa respostinha também, viu? Porque você é boa de resposta. Sou. Sou. Quebrar as pernas é comigo Obrigado, mesmo. que honra ter você aqui, viu? Fiquei feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada. De verdade. Abre meu coração. Não vou cortar aquilo, não. Eu vou tirar só... Aliás, pra quem assistir e por acaso ver vários cortes, é por conta das vezes que você me pediu pra eu tirar, porque você tossiu, eu vou tirar. Tá. Pra ficar maneiro. Tá bom. Tá? Obrigada, viu? Beijo. Obrigada. Beijão. Adorei o papo. Lu, Nossa, gente, que honra. Aprendi muito aqui. Jesus. bota a câmera lá no Ivanzinho. Aprendi demais. Nossa Senhora, chorei, me emocionei, fiquei aqui totalmente envolvida. Maravilhoso. Maravilhoso saber mais da sua história, né? Porque a gente vê você, né, maravilhosa, fazendo um monte de coisas assim. E lindo saber de tudo isso. Lindo demais, muito fortalecedor para mim. E muito lindo estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Pô, amei fazer essa ponte. Espero que vocês se conectem. Sim. WMA estaremos lá em São Paulo todas aqui, né? Eu vou, tá? Eu vou mesmo. Sim. Pretinho, o que você achou, Pretinho? Você é doido, bicho. Ficou bom demais. Ó, só uma coisa. Antes de vocês desligar a televisão aí, ou o computador, se você é novo, se inscreve aqui. Que tem que inscrever no canal, é isso aí, Inscreve Pretinho. no canal. E tem uma coisa, lá na descrição tem um curso do Clemente. Ah, do o TikTok do Cle, exatamente. Não vamos esquecer. É hein? isso aí, tá na descrição. Beijo, gente. Até o próximo episódio, hein?